Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um áudio da família Evangelizar a Nossa Missão. Aqui quem fala com vocês é o seminarista Hudson, da Diocese de Guaxupé, Minas Gerais. É muito bom estarmos aqui para refletir mais um dia o Evangelho de Jesus Cristo. Você possa agora pedir a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre todos os seus pensamentos, sobre tudo aquilo que está no seu coração neste momento. Vem Espírito Santo de amor sobre mim, sobre os meus pensamentos, sobre os meus ouvidos, sobre os meus lábios, sobre o meu coração. Me faz uma pessoa nova, com o coração aberto para acolher aquilo que Deus quer de mim. E hoje, neste sábado, o nosso Evangelho está em Mateus 13, de 24 a 30. Mateus 13, de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio um inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, as parábolas que Jesus conta para nós e que nos ensinam tanto no seu Evangelho, nos 4 Evangelhos que nós temos, era um modo comum que os mestres daquela época usavam para ensinar. Então, se o mestre queria passar uma mensagem ou algum ensinamento, ele usava da parábola, porque a parábola ela tem a sua riqueza natural, ela propicia, né, para nós tirarmos uma conclusão daquilo do que o mestre está falando. E no nosso caso, o nosso mestre é Jesus. E hoje ele usa daquilo que era muito comum na época, que era a questão da plantação, que era a questão agrária, né? Então, Jesus ele usa aquilo que é muito comum naquele contexto em que ele está. E aí também nós temos, diante da passagem de hoje, do evangelho de hoje, a parábola do joio e do trigo. O joio é como se fosse uma praga, uma erva daninha que dava nos lugares. E isso atrapalhava muito o crescimento e também, de certa forma, ocupava um espaço que poderia não ser do poderia ser ocupado pela plantação. O joio ele vem e ocupa esse espaço, ou seja, ele atrapalha aquele que está plantando. Mas aí Jesus coloca para nós hoje essa história que mostra de um lado um homem que semeia algo bom, algo produtivo, que no caso para nós é o trigo, um alimento que para eles naquela época era fundamental, porque era dele que se fazia o pão, e à noite o inimigo vem e semeia o joio. E aí nós temos, amado irmão, amada irmã, algo que Jesus começa já a ensinar de início para nós.
A lógica de Deus é diferente da lógica humana. O que seria o mais comum era cortar o joio já no início e poder eliminar aquilo que poderia, porventura, vir a atrapalhar o crescimento do trigo. Mas a lógica de Deus é diferente, a lógica de Jesus é diferente. Ele propõe deixar que cresçam os dois, porque, como ele mesmo diz na parábola, pode acontecer de nos precipitarmos e podar, ou seja, cortar aquilo que não esteja no momento certo, ou que seja algo bom e a gente entenda como algo ruim. Para Jesus, a lógica de Deus quer nos ensinar três dimensões: a dimensão da misericórdia, a dimensão do amor e da tolerância, algo que todos nós devemos ter em nossa vida de cristão. Amado irmão, hoje Jesus pede para nós, enquanto pessoas, inicialmente, acolher a todos na sua igreja, não fazermos pré-julgamento. Quantas e quantas vezes nos pegamos fazendo julgamento do nosso próximo, querendo colocar às vezes coisas sem conhecer quem está vindo até nós, sem conhecer quem está junto de nós, e nós já queremos fazer julgamento. E depois, Jesus nos ensina também que aquilo que acontece externamente, que é o joio e o trigo na nossa comunidade e tudo mais, também acontece dentro de nós. Nós somos chamados constantemente a separar o que é joio e o que é trigo dentro de nós. Porque, como sabemos, nós somos feitos de trevas e luz. Nós devemos sempre buscar a luz, devemos sempre buscar a Cristo. E diante dessa busca constante, nós vamos percebendo aquilo que é joio em nós, aquilo que não presta, aquilo que ocupa o espaço que seria de algo positivo. E é neste momento que nós devemos cortar, nós devemos ceifar e aí deixar que esse joio seja queimado, para que o trigo cresça cada vez mais forte, para que o bom fruto, aquilo que é virtude, aquilo que é de Deus em nós, tome conta de todo o nosso ser. Ó Deus Todo-Poderoso, olhar por cada um de nós e nos auxiliarmos a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas que procuram constantemente seguir os vossos passos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.